Olá, eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E este é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós vamos conhecer os santos que vão do dia 19 de setembro ao dia 25 de setembro. E nesse domingo, dia 19 de setembro, é o dia de São Januário. Este santo viveu no fim do século III e se tornara bispo de Benevento, cidade próxima a Nápoles. Na função de bispo, foi zeloso, bondoso e sábio, até ser, juntamente com os seus diáconos, preso e condenado a virar comida dos leões no anfiteatro da cidade. As feras lamberam, mas não avançaram nestes homens protegidos por Jesus. Nesse caso, sob a ordem do terrível imperador Diocleciano, o último grande perseguidor, a única solução era a espada, manejada pela irracional maldade humana. Eles então foram decapitados, e isso ocorreu no ano 305. E amanhã, dia 20, comemoraremos Santo Eustáquio. Ele foi um mártir cristão e santo militar, que viveu no final do século I e inícios do século II. Quando converteu-se ao cristianismo, demonstrou a sua nova fé, recusando-se a fazer um sacrifício pagão. O imperador Adriano condenou Eustáquio, a esposa e os filhos à morte, ordenando que fossem cozinhados vivos dentro de um touro de bronze, no ano de 118. E na terça-feira, dia 21 de setembro, vamos comemorar São Mateus, apóstolo e evangelista, cujo nome antes da conversão era Levi. Ele morava e trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, na Palestina. Quando ouviu a palavra de Jesus, "Segue-me", deixou tudo imediatamente, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder para um serviço de perfeita pobreza, a proclamação da mensagem cristã. E no dia 22 de setembro será o dia de São Tomás de Vilanova. Em 1516, ele ingressou na vida religiosa, junto aos agostinianos. 2 anos depois, foi ordenado sacerdote e, logo em seguida, contra sua vontade, foi eleito superior, cargo que ocupou até 1544. Tomás de Vilanova morreu no dia 8 de setembro de 1555. Só em 1658 foi incluído no álbum dos santos pelo Papa Alexandre VII. E na quinta-feira, dia 23 de setembro, será o dia de São Lino, ele que é originário da Túcia, provavelmente de Volterra. É, portanto, o homem provado que, por santidade de vida e capacidade de governo, foi escolhido pelo próprio São Pedro para lhe suceder. Foi por isso o seu direto colaborador, e a estima de que gozou na comunidade romana foi muito grande. São Lino é venerado como um mártir, mas não se sabe se foi realmente, porque na época a igreja passava por um período de paz. E não podemos esquecer também que no dia 23, no calendário novo, é dia de São Pio de Pietrelcina. Nós temos uma novena aqui no nosso canal que conta a história dele. E dia 24 de setembro, nós comemoraremos Nossa Senhora das Mercês. No dia 24, comemora-se um título expressivo de Maria, invocada como Nossa Senhora das Mercês ou da Misericórdia. Essa bela invocação remonta ao século XIII, época da dominação maometânia na Península Ibérica, época também em que Pedro Nolasco recebeu da Virgem Maria uma bela inspiração para fundar uma ordem religiosa inteiramente devotada ao auxílio e redenção dos cristãos cativos.
E para encerrar essa semana, no sábado, dia 25 de setembro, vamos comemorar São Sérgio. Ele que vivia no deserto, enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos e entregando a vida em sacrifício de louvor. Encorajado por Deus, São Sérgio levantou-se para denunciar as mentiras e anunciar, no poder do Espírito Santo, o Evangelho. Depois de fazer um lindo trabalho de evangelização, São Sérgio foi preso e no século IV partiu para a glória. Carol, qual foi o santo que nós escolhemos para falar um pouquinho mais sobre ele para os nossos amigos que estão em casa? O grande evangelista São Mateus. São Mateus foi um dos 12 apóstolos de Cristo. É o autor do primeiro dos 3 evangelhos sinóticos. Os outros 2 são de Marcos e Lucas. No Evangelho, Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa Deus está conosco. Mateus, também chamado de Levi, é filho de Alfeu, conforme os Evangelhos de Marcos e Lucas. Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um coletor de impostos do povo hebreu durante a dominação romana. Por ordem de Herodes Antipa, ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima no mar da Galileia, na Palestina. Seu primeiro contato com Jesus se deu enquanto estava trabalhando. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e seguiu Jesus, conforme o relato bíblico. Depois, Mateus preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Estava aí uma numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Como Mateus era coletor de impostos, uma ocupação desprezada pelo povo judeu, os fariseus criticaram Jesus ao vê-lo à mesa com os publicanos e pecadores. O mestre então respondeu: "Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! São Mateus, autor do Evangelho, apresenta Jesus como o mestre que veio realizar a justiça. Relata a morte e a ressurreição de Jesus. Seu Evangelho é organizado em 5 livrinhos, cada um contendo uma parte narrativa seguida de um discurso, que reúne e explica o que está contido nas narrativas. O nome de Mateus aparece sempre na relação dos 12 primeiros apóstolos de Cristo, geralmente ao lado de São Tomé. Apóstolo e evangelista, a tradição relata a pregação de São Mateus na Judéia durante 15 anos, depois de haver percorrido grande parte da Etiópia e Pérsia. Fora do Evangelho, segundo Eusébio de Cesareia, em sua História da Igreja, a única referência a respeito de São Mateus é uma citação do bispo Pápias de Hierápolis, do século II. Da sua atividade após o Pentecostes, se conhece somente as páginas do seu Evangelho, primitivamente redigido em aramaico. Existem várias versões sobre sua morte. Uma delas é que teria morrido na Etiópia apedrejado, decapitado e queimado, defendendo Santa Ifigênia. Suas relíquias teriam sido encontradas em 1080 e levadas para a cidade italiana de Salerno, onde até hoje se encontram e são consideradas pelos mais crentes como verdadeiramente do santo.
A Igreja Católica celebra sua festa em 21 de setembro e a Ortodoxa em 16 de novembro. O símbolo de São Mateus como evangelista é o anjo. Oremos. Senhor, as preces do apóstolo e evangelista São Mateus venham em nosso auxílio, a fim de que por sua intercessão nos sejam concedidas as graças que por nossa fraqueza não podemos alcançar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Mateus, rogai por nós. Aí amanhã, segunda-feira, ao meio-dia aqui no canal, tem vlog novo. Não perca!